esse daqui. Café do Chico não costuma falhar. São mensagens. Tem 365 pensamentos do Chico Xavier para inspirar. Numa das aberturas aleatórias, que nós achamos que é aleatório, mas não é aleatório, caiu assim um presente para eu iniciar o estudo da noite. Geralmente eu trago o tablet, mas como eu mudei o rumo dessa palestra, então eu trouxe o livro hoje. Logo no título diz assim, por isso que nosso tema de hoje é tende bom ânimo. Mas nós vamos chegar lá ainda. Vamos fazer uma construção desse tende bom ânimo. Vamos falar um pouquinho da vida. Logo de início, o Chico diz assim para nós. A vida fala o tempo todo em tudo. Vocês já ouviram alguém falando isso daí? Ou numa conversa, a vida fala o tempo todo em tudo. O que quis dizer isso daí? Quando pensamos dessa maneira? Vamos falar um pouquinho do universo. O universo é o nosso espaço nesta existência. É a nossa casa. Vamos pensar que ele é a nossa casa. Vamos cuidar um pouquinho mais dele. De que maneira? Vamos lá. Qual a mensagem que o universo te enviou hoje? Com certeza ele deve ter te enviado alguma mensagem. Qual mensagem que você recebeu dele hoje? O que ele te disse hoje? Vamos lá então. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. O universo responde a tudo que nós pedimos a ele, de acordo com o que nós pedimos, com a nossa chamada. De que maneira? Pelo pensamento, pelas nossas conversas. E diz assim o texto para nós. A vida fala em todas as coisas e em todas as criaturas. Mesmo quando você acha que não fala, ela fala. Alguma mensagem tem. Sempre tem. De todos nós. E ele diz, o universo é um espelho. O que é espelho? O universo é um espelho. Nós sabemos já que o universo, nós temos a informação que o universo é a nossa casa nesta existência. E o que é o espelho para nós? O que vocês entendem por espelho? Ele reflete a nossa postura. Quais as suas características? Um pedaço de vidro, um metal, que reflete a luz física, sensível quando tocado, pode ser quebrado a qualquer momento. Esse é o espelho. O universo é um espelho sensível. Onde nós estamos hoje, a nossa casa, nós estamos matriculados, é como se fosse uma escola moral, onde estamos aqui para o aprendizado. E a nossa sintonia mental, ela atrai o que vivenciamos. Por isso que fala, o tema é a vida fala o tempo todo em tudo, que é o que nós vivenciamos. O que nós jogamos para o universo retorna para nós. Tudo ao nosso redor ensina. Hoje é um convite à reflexão, a valorizar a tudo que nós temos ao nosso redor. Tudo ao nosso redor ensina. Corrige, de alguma forma, nos orienta para a evolução. É um aprendizado. Tiramos aprendizado de tudo. Até dos momentos mais críticos da nossa existência, nós conseguimos tirar um aprendizado. Se assim podemos dizer. E qual o aprendizado que nós tiramos hoje? Qual o chamamento hoje do universo para nós? Que tenhamos um pouco mais de paciência, que sejamos mais calmos, ou o quê? O que o universo nos pediu hoje? Nos pede a cada um de nós. Eu tenho certeza que nós sabemos o que foi o pedido hoje. Nós temos dentro de nós, em cada um, mais paciência, mais calma
ou mais trabalho? Enfim, o que você pediu para o universo hoje, Ana Maria? Eu já acordei pensando numa frase, não sei onde eu vi, mas assim, eu não desejo, não, a paz não é um desejo, ela é uma necessidade. Eu achei que falei, nossa, mesmo, né? Às vezes eu falo, eu desejo que você tenha paz, mas ela é uma necessidade que a gente tem. Sim. Não só para o outro, para a gente também. Assim. Mas nós desejamos a paz, primeiramente para nós e depois para o outro. Mas nós fazemos parte desse processo para a construção dessa paz? Ou continuamos agitados, colaborando que as coisas ao nosso redor continuem agitadas? Aí que está o chamamento. E diz mais o texto, diz assim: aquilo que encontramos fora de nós é, em verdade, o eco do que emitimos. O que encontramos fora é o que está dentro de nós, o que nós emitimos. O mundo nos fala na mesma linguagem que falamos com ele. Se o chamamos com amor, responde com beleza. Se o chamamos com inquietação, devolve-nos ruídos. Lembrando da vida do Chico. O Chico, no momento em que ele mais necessitava de paz, de controle ali para o seu aprendizado, a sua mãe espiritualmente veio até ele numa conversa e falou para ele: tenha paciência, meu filho, tenha calma, que é o conselho da mãe para o Chico. Naquele momento foi primordial para ele continuar a sua missão. Que a partir daquele instante que ela tem essa conversa com o menino ainda criança, que ele tem consciência, não, eu tenho que fazer isso daí. É o meu trabalho, é a minha missão. E eu vou seguir, eu vou fazer, mamãe. E Chico ficava feliz porque toda vez que acontecia alguma coisa em que ele ficava triste ou que mexia muito com ele, o que ele fazia? Ele ia sempre para o mesmo local onde ele procurava encontrar a sua mãe espiritualmente. Era uma saída para ele. Mas ele seguia todas as suas orientações. Então, o crescimento dele de toda a sua vida foi primordial para o seu trabalho. Esse texto nos traz assim: no budismo Zen tem o sermão do inanimado, que ensina que tudo prega o Dharma. Nós ouvimos muito falar de Dharma, mas o que significa o Dharma? Eu fiz uma busca assim, bem superficial, não me aprofundei muito porque não era o foco. Resumidamente, o Dharma significa proteção para o budismo, a proteção. E aí ele vem e fala das montanhas, o vento, as águas. Não há silêncio na criação. Olha a observação que tem nesse texto. Há uma constante revelação para quem sabe ouvir, para quem busca a proteção. Muitos buscam a proteção na natureza. Então, essa ligação do budismo com a natureza é muito forte. Quem sabe se nós também nos ligássemos um pouquinho mais à natureza, que tudo faz parte da criação de Deus, nós também não teríamos esse comportamento. Seríamos mais quietos e saberíamos ouvir mais do que reclamar. Lembrando que o que nós colocamos para o universo, que como é a nossa casa, a nossa existência, retorna para nós. Texto continuando. Há uma constante revelação para quem sabe ouvir. As coisas não falam por palavras, falam pela presença. O som da chuva, eles dizem que é Buda ensinando impermanência. O firmamento noturno, eles são de vastidão. Vamos trazer um pouquinho para nós. Por que a chuva é impermanência? Ele é passageira. Como o rio, ele é passageiro. As águas do rio são passageiras. Até que encontre um local maior para ela desaguar. É passageiro. Então, ela não é permanente.
A natureza ela não é permanente. Infelizmente, nós destruímos muito, colaboramos para que o nosso universo peça ajuda e grite por ajuda. Então vamos contribuir também. Por isso que ele diz, a vida fala o tempo todo em tudo. Numa árvore, num pedacinho de árvore lá fora, numa flor. Ela está nos dizendo algo. Talvez para chamar a nossa atenção para a simplicidade, para o dia a dia. Como o dia a dia de todos nós é corrido, temos pressa para tudo. Não temos tempo para nada. Muitas vezes nem tempo ou condições de estarmos numa casa de oração. Infelizmente, para muitos não faz falta, mas para outros fazem. Então que possamos ter essa falta dentro de nós e nos sentirmos parte desse universo. Hoje, neste momento, parte desta casa de oração, que nos abriga e que nos acolhe. O que nós estamos nessa casa de oração hoje? O que nós estamos jogando para o universo? Coisas boas, porque o nosso pensamento está elevado a Jesus, pensando em Jesus. Talvez em nossas dores, em nossos problemas, está tudo certo, porque Ele nos conhece, sabe como somos. Mas estamos aqui nos esforçando, dando o primeiro passo ali para estarmos mais conectados ao Pai. Então vamos pensar, o que a vida tem nos falado? Você ouve o que o universo te apresenta a cada manhã? Ou você continua na correria, na agitação? De que maneira? Através da possibilidade de uma boa leitura? Ou de uma boa música? Ou uma boa conversa? Ou através daqueles que chegam até você? Olha o exemplo que o autor dá. Gosto de pensar que as árvores são grandes mestras. Certa vez, ele dirigindo de São Paulo a Curitiba, ele começou a presenciar, ele fala presenciar entre aspas, porque é no sentido metafísico, presenciar uma fantástica palestra das árvores que estavam pelo caminho. Com certeza é aquele caminho que você passa na estrada e tem uma árvore do ladinho da outra, que é a coisa mais linda. Até o ambiente, o ar é diferente. É um ar fresco, gostoso. Bem diferente do que nós estamos acostumados aqui na região. É uma pena que nós temos tanto, mas e aí ele presenciou aí esse caminho de árvores. E aí ele diz que ele fez presente para que elas sempre nos ensinam. Ele disse algo que me marcou muito, ele colocou assim: as árvores só crescem para fora o que primeiro cresceram para dentro. Suas raízes, a árvore dará bons frutos, dependendo de como ela foi ali tratada, cuidada ali na sua raiz. Durante o seu crescimento, ela dará bons frutos. As flores, ela dará excelentes flores, se ela foi ali cultivada da maneira correta e cuidada. Não foi queimada ou destruída em nenhum momento. Então, as árvores só colocam para fora o que primeiro elas cresceram para dentro. E nós? E ele diz mais: o verdadeiro progresso não é expansão sem a raiz, mas enraizamento que sustenta o florescimento. Ou seja, é a sua raiz ali que consegue sustentar o florescimento dela. Os ipês, por que o florescimento dos ipês é um curtinho? É o tempo dele. Porque daí depois ele se desfaz para se refazer novamente. É o período dele. Mas nós sabemos que esse é o período dele. Só que no período em que os ipês têm ali, florescem, é o período mais maravilhoso daquela árvore. E nós, tudo fala, mas é preciso quietar o coração para ouvir. Quem silencia por dentro começa a compreender o idioma secreto da vida.
Adianta você esbravejar ali no seu dia a dia? Resolve, Paulo, os problemas? Não, só desestressa um pouco. Você lava a alma, você lava, né? Será que lava mesmo? Ai, olha. Eu sei que se eu segurar o negócio não dá certo. Então nós temos Tem o convite que o Chico nos faz é esse daí. Aí eu busquei auxílio nesse daqui, do Evangelho. Não é o Evangelho, mas aqui tem alguns estudos do Evangelho. Então o capítulo que ele fala do homem no mundo. O que ele diz para nós nesse homem no mundo? Vamos fazer a ligação com o tema do Chico. Ele diz assim que como nós podemos conviver com prazeres e tentações terrenas sem nos deixar envolver por eles. Se deixarmos nos envolver por todas essas tentações e facilidades que estão à nossa volta, de que maneira a vida vai falar para nós? De uma maneira dolorosa. Talvez naquele momento de prazer, de êxtase, não seja doloroso, mas depois que passar a festa, aí vem a realidade. Aí a vida vai te falar, só que ela não vai ser tão gentil como seria. E aí o universo vai te devolver o que você pediu, o que você colocou para fora. Os vícios, as tentações e os prazeres do mundo não devem constituir obstáculos para que vivamos bem com os homens de nossa época. Reportando sempre os nossos atos ao Criador, porque nós temos auxílio, temos ajuda da espiritualidade. De que maneira nós estamos nos comportando? Ou esse convívio com o ambiente em que nós estamos? E ele faz uma pergunta, ele diz assim: qual deve ser o nosso comportamento numa reunião em nome de Jesus? Como deve ser o nosso comportamento numa reunião com Jesus? É um momento de festa, de alegria? Sim, mas o nosso comportamento, ele necessita ser contido, humilde. Nós não estamos numa festa. Estamos numa festa espiritual, uma alegria espiritual. O comportamento, ele é contido, humilde. E principalmente o respeito. O respeito a todos aqueles que estão ali conosco. Esse é o nosso comportamento. Ele diz mais: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração do que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos, que é o que nós estamos fazendo aqui esta noite. Pedindo assistência dos bons espíritos para nos auxiliarem em nós, cada um na sua dor, na sua dúvida, ou dúvidas, porque nós temos muitas. É um momento, e por isso ele é um momento triste? Não. Muito pelo contrário. Ele é um momento fraterno, um momento único que nós temos ali durante a semana, alguns minutos para estarmos felizes neste banquete. É ali que está a importância do nosso comportamento. Nesse instante, o que nós estamos enviando para o universo através do nosso pensamento? Coisas boas, que estamos aqui amparados numa casa de oração. E a hora que finalizar todo esse trabalho, como será esse comportamento lá fora? Temos que tomar muito cuidado, porque falamos assim, não é porque as pessoas não veem que o Pai não sabe. Sabe muito mais do que nós. E o que mais sabe? A nossa consciência. E aí eu trago uma questão. Os bons espíritos atendem às nossas súplicas quando nós pedimos auxílio por eles, neste momento, no momento da nossa vida. Eles nos atendem? Sim, nos atendem, nos auxiliam. De uma maneira humilde e sincera, nos dando o que nós necessitamos. Nem sempre o que nós pedimos, mas o que nós necessitamos naquele momento para continuar a jornada, ele nos atende. Só que precisa ter em nós o quê? Esse propósito de melhorarmos também, interiormente. Seremos atendidos.
Porque é necessário o nosso esforço para esse melhoramento. Ou nós queremos sentar e receber tudo gratuitamente, sem a questão do merecimento? Tudo bem, o Pai não nos pede nada em troca, mas e o nosso merecimento? Como fica a nossa consciência? O convite é pensarmos na nossa vida realmente. Será que nós estamos sentados, aguardando que o Pai faça tudo por nós? Ou estamos nos movimentando? Porque Ele fará, quando necessitarmos de auxílio, Ele virá até nós. Mas qual o nosso propósito? Ele virá bater a nossa porta. Terá uma morada ou ele vai bater inutilmente e nós nem vamos ouvir? Percebam que neste momento o universo está nos auxiliando. E como nós estamos recebendo esse auxílio? Que é importante. Ele nos auxilia. Porém, como estamos abertos a essa proposta? Devemos viver sempre em prece? É fácil viver sempre em prece? Não é fácil. Só que o que é importante? Essa conexão com o nosso Criador, com o Pai. Não viveremos ali 100% da nossa existência em prece. Nós não conseguimos, é impossível. Mas e a importância daquele momento que você dedique à prece? A importância do Evangelho no lar. É aquele momento seu com o Criador, mesmo que esteja rodeado de pessoas. É um momento seu com o Criador. E aí nós pensamos também na providência divina. Que a providência divina jamais ela deixa de atender às nossas súplicas. Desde que elas partam realmente do coração sincero e esteja predisposto a purificar. Senão não será atendido. Não tem porquê. Não tem uma morada. Então vamos cuidar que nem as árvores. As árvores ali têm as raízes, tudo que ela precisa está na natureza. Tem a providência ali divina para elas também. Chuva, sol, os pássaros que ajudam a espalhar ali as sementes. Então tudo que ela necessita está ali. Nós precisamos fazer alguma coisa? Não, muitas vezes não. Na maioria das vezes não. Só que nós conseguimos prejudicar esse auxílio que a natureza recebe. Além de não ajudarmos, prejudicamos. E ela cresce. Por que não pensarmos um pouquinho como as árvores? Elas crescem para fora o que elas já cresceram para dentro. Será que nós também não conseguimos? É fácil o processo? Não. Mas quanto mais nos empenharmos nesse trabalho, mais alcançaremos, mais chegaremos lá. É como eu sempre digo, não importa a quantidade do trabalho que nós fazemos, importa a qualidade do que nós estamos fazendo. É que importa. O quanto nós estamos aqui neste momento. A qualidade. É como o Pai nos diz, onde estiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Ele sempre está conosco, a qualquer momento. Então é isso que nós necessitamos ter conosco. Olha o ambiente gostoso que está aqui. A sintonia gostosa que está na casa. Estamos em poucos trabalhadores e poucos participantes. Só que todos nós, a partir do momento que estamos na casa, somos trabalhadores. Já não somos mais voluntários. Estamos na casa, já assumimos a posição de trabalhadores. Somos importantes. Então, toda essa sintonia, essa harmonia da casa depende de quem? De nós também, que estamos aqui. O convite é nos harmonizarmos. Devemos evitar o contato das pessoas que não pensam como nós? Não. Não, porque elas têm muito a nos ensinar. Nós temos que aprender a conviver pacificamente. Se fosse assim, não conviveríamos no nosso lar com a família. Porque ali é o meio onde tem mais problemas. É o meio onde existem mais divergências, opiniões diferentes. Então, não, nós precisamos sim conviver com as pessoas que pensam diferente de nós.
Porque ninguém tem uma verdade plena. Você precisa da sua e a do outro para a convivência. Necessitamos de todo. Então, precisamos, sim, numa casa de oração, termos diversos ali, pessoas que são individuais, com diversas ideias. Que às vezes a Ana Maria me apresenta uma ideia e eu não gosto. Mas vou pensar. Vamos analisar juntas. Às vezes eu apresento uma ideia, ela também não tem afinidade com ela. É o direito tanto dela, quanto o meu, quanto de outros que estejam envolvidos. Mas nós precisamos conviver neste momento, que é a proposta do Pai. Porque é muito fácil você conviver ao lado daquele que concorda com tudo, que está disposto a tudo na mesma sintonia que você. Dificilmente encontramos isso daí. É aí que está o nosso desafio em fazer mais, em aprender. Então, sim, nós precisamos conviver. Nós somos chamados no mundo a conviver com todos esses espíritos diferentes e caracteres opostos. Essa pergunta achei muito interessante. Podemos viver no mundo sem pertencer a ele? Isto é, sem nos deixar envolver pelos vícios, tentações e prazeres mundanos que eu falei, que eu citei no início, que nós estamos rodeados. Nós podemos viver nesse mundo sem pertencer a esses vícios? Sim, podemos. Não seremos pessoas estranhas. Nós seremos normais. Não é porque às vezes os indivíduos falam, estamos numa sociedade onde muitos têm aqueles comportamentos diferentes. Não significa que você está errado, que aquele grupo está certo, não. Vamos puxar um pouquinho para o Evangelho. Será que o grupo está certo? Não é porque aquele grupo topa tudo, aceita tudo que ele está certo. Vamos tomar cuidado com isso daí, a não cair nas tentações, a não ir com eles. Que às vezes, por ser maioria, é que está certo. Vamos pensar um pouquinho no nosso lado moral. Vamos conversar com a nossa consciência. Que hoje ela já consegue nos dizer se está certo ou se está errado. Vamos assumir a nossa responsabilidade e talvez nos afastarmos do grupo que está fazendo mal. Perceba que eu falei afastarmos. Não estou falando de deixar de conviver. Você vai continuar convivendo com o grupo, com alguns indivíduos ali. Porém, quando tem esse lado que você não gosta, você vai se afastar. E não é porque você está se afastando que você é errado. Lembrando que o que nós colocamos para o universo, ele retorna de alguma maneira para nós, nos dá mais força. Essa pergunta eu tenho certeza que vocês já ouviram. Seria meritório nos isolarmos do mundo? Sobre a alegação de não querer se contagiar pelos vícios terrenos? Seria meritório? Não. Porque nós precisamos de um contato com os semelhantes. Só que nós não precisamos do contato. Só que nós não necessitamos ser coniventes, concordar com tudo que ocorre ali. Você pode ir se afastando aos poucos. Isso daí é uma caridade que você está fazendo consigo mesmo. E talvez mostrando ao grupo que não é dessa maneira que age. Isso é uma caridade. E na prática da caridade, junto com os semelhantes, é como Jesus nos ensinou. Quando Jesus pregou ali, em toda aquela região, todos concordavam com ele? Não. Existiam irmãos de todos os tipos. Da mesma maneira que temos aqui, tinha-se lá. Piores ainda. Muito mais ignorantes. Ignorantes na condição de sem o conhecimento, de sem saber. Era muito mais difícil. Nem por isso ele deixou de ensinar, de falar. Deixou de fazer. Não é porque ele entrou lá na cidade, quando ele entra em Jerusalém. Eu não vou entrar em Jerusalém, porque ali me fugiu a palavra. Mas ali é onde existe um povo
da lei que não concordam com a minha lei de amor, onde é um povo todo contrário ao que eu estou pregando. Não é por isso que eu vou deixar de entrar em Jerusalém. E também não é por isso que eu vou concordar com eles e entrar num tapete todo banhado a ouro. Como se fosse um rei. Não. Olha o que eu estou falando. Jesus não concordou. Ele queria o seu rebanho próximo dele, sim. Mas nem por isso ele concordou com tudo que foi realizado ali. Ele ficou contido e humilde. Esse que é a nossa proposta. Jesus colocou para o universo o que ele queria. Ele teve o que ele quis. De uma maneira humilde que marcou a todos nós. Só que para muitos que estavam ali não foi satisfatório. Porque queriam mais. Queriam o oba-oba. Queriam que tivesse a festa e que ele se juntasse ali. E mesmo ele querendo o rebanho perto dele, ele não se juntou a esse oba-oba. E nós? Nos juntamos a esse oba-oba ou não conseguimos separar? E mesmo assim ainda convivemos com aqueles que estão ali. Lembrando que a vida fala tudo o tempo todo em nós, em qualquer situação. E a nossa sintonia? Esta semana nós tivemos um estudo do livro Segue-me com o título A Língua. Olha que título forte. A língua. Tem uma passagem de Lucas, tem passagem de Mateus e está no Evangelho de João também. Não é à toa que um tema desse está em vários evangelhos. Por quê? Porque o que nós estamos emitindo para o outro? Qual a nossa responsabilidade? A responsabilidade, por exemplo, do que a casa de oração aqui em Mineiros, o Centro Espírita está passando ao outro. Será que o que ela está passando é o espiritismo real? É o Allan Kardec? Ou está sendo inventado? Ou fica na cabeça de cada um as ideias? Então, nós somos responsáveis pelo que transmitimos. Podemos muitas vezes nos confundir com as ideias. Porque, afinal de contas, quem trouxe as ideias, os espíritos passaram para Kardec, Kardec traduziu para nós. E nós ainda, em nossa ignorância, estamos tentando trilhando esse aprendizado. Mas é muita importância. A importância do que nós estamos emitindo. Por isso, a vida fala o tempo todo em tudo. É a nossa linguagem, é a nossa língua. Então, o principal é termos em mente e repetir, nunca para esquecer, que a nossa vida é maior do que qualquer coisa que nos aconteça. E essa vida, ela é única. Essa existência, ela é única. Essa. Teremos outras, mas esta é única. Eu li num dos estudos aqui que eu achei muito interessante. Os atores são sempre os mesmos. Somos nós, mas em personagens diferentes. Qual o nosso personagem nessa existência? Como está a minha atuação? Será que eu estou melhorando ou será que eu estou ali piorando a minha existência? Então, vamos cuidar que essa existência é um investimento. Como estamos investindo? E ela é maior, e a nossa vida ela é maior do que qualquer coisa que nos aconteça. Somos maiores que a dor, a tristeza, o desânimo e as perdas, porque tudo faz parte do nosso caminho. E nós sabemos que em algum momento nós retornaremos para a nossa verdadeira casa. Então, essa vida, essa existência, ela é maior de tudo do que nos aconteça e do que aconteça ao redor. Lembremos das palavras sábias. Nós somos eternos. Olha a nossa felicidade. Somos eternos. Frutos das nossas escolhas. Herdeiros do nosso passado e construtores do nosso amanhã. Achei muito interessante essa palavra. Herdeiros de um passado que nós não conseguimos rasgar as páginas e apagar. E estamos construindo o nosso futuro. Como estamos escrevendo ali as páginas da nossa vida?
Tem uma frase que Joana de Ângeles falou para o Divaldo, muito interessante. Ele diz assim, em uma de suas obras: és o que de ti mesmo fazes. Parece que eu estou vendo a amável Joaninha ali com toda a sua delicadeza falando isso para o Divaldo, puxando a orelha dele. És o que de ti mesmo fazes. Talvez no momento ali de desabafo do Divaldo para ela. E ela disse mais: aprende a ser feliz, amando e ajudando, de modo que esse tesouro nunca te seja retirado. Antes se te faça multiplicado. Renasceste para conquistar a verdade adormecida no teu íntimo. Confia e ama. Tem paciência e nunca desista da luta. Qual é o teu maior tesouro? És o que de ti mesmo fazes. Não coloque a responsabilidade no outro. A responsabilidade é de cada um de nós individualmente. Então, sejamos responsáveis pela nossa existência, pela nossa vida. E aproveitamos que essa vida, essa configuração é única. Na próxima, outros personagens. Os mesmos atores, outros personagens. Lembrando que viemos lá de Roma. Melhoramos bastante. Pelo menos não estamos querendo queimar ninguém até o momento. Alguns. Mas melhoramos bastante. Oi? Éramos personagens diferentes. Avançamos. Estamos avançando e caminhando cada vez mais. Eu gostaria de encerrar, que eu tenho um vídeo bem interessante do Chico para passar para vocês. Mas eu vou encerrar com um texto que tem nesse livro aqui. A Grandeza do Espiritismo, de Raul Teixeira. Vejam quantos auxílios eu busquei para o tema de hoje. E existem muito mais. Puxei até do livro Segni, que estudamos na segunda-feira. É um poema. Deixa eu ver como que eu não vou. André Fernandes. Psicografia do Raul Teixeira. Ele diz assim: panoramas da vida atual. O tempo passa assaz rapidamente. Ou nós é que vivemos mais corridos? Olha a reflexão. O tempo que passa mais rapidamente ou somos nós que vivemos mais corridos? O fato é que se nota em toda a gente que apressados vamos desiludidos, porque todos estão na mesma sintonia. Não há mais tempo para as amizades, para fazer visitas fraternais, seja no interior, seja nas cidades. Queremos o tempo para ganhar mais. Não existe mais tempo para os lazeres, só trabalho, dinheiro e mais estresse. Quando muito procuram-se prazeres, sem mais pensar em Deus, sem paz, sem preces. Há tanta dependência do divã nos consultórios dos psicanalistas, a gente que deseja vida sã, sem esforços para nobres conquistas. Quanta gente imatura vai casando só pela expectativa do social, mas se compromisso vai deparando, logo separa ou arma um carnaval. Há quem se abalance a fazer negócios, mas que acasala-se com a esperteza. E espíritos sombrios são seus sócios, forjando-lhe um futuro de aspereza. Aquele que em tudo só quer vantagens, em detrimento dos seus semelhantes, em verdade, vai vivendo miragens, que o faz viver momentos torturantes, porque não é a realidade. A quem não dá educação aos filhos, que alimentam a força do homem velho, até vê-los sofrer fora dos trilhos, afastados das luzes do Evangelho. Tudo bem que cada um tem o seu caminhar, mas faça a construção.
interior para você ver os frutos que darão lá fora. É o exemplo das árvores. Tem ali plante bem dentro para ver o que vai sair lá fora. Mas se você plantou bem dentro, o seu trabalho está feito. Podemos ter na terra as alegrias, as belezas e a paz que procuramos, e acender luzes para os nossos dias nas estradas por onde caminhamos. Já está finalizando aqui. Haja no bem e acerte o próprio passo, amando a Deus e ao próximo também. Envolva o seu irmão em doce abraço, sem perturbar a vida de ninguém. Você não precisa fazer barulho. E assim terá certeza que mais luz há de brilhar na sua humana vida. Quando unir seu amor ao de Jesus e elevar com valor a própria vida. Esse é um poema que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a psicografia de Raul Teixeira. Mas eu trouxe também aqui um vídeo. Eu recebi esse vídeo hoje no grupo, eu achei muito interessante. Eu falei, eu preciso compartilhar. Não é do Chico, é o que está acima. É o Caminhos do Coração. O título é O Banco da Praça. Vamos ver um pouquinho sobre o Banco da Praça. E aí depois, no final, o Chico vai fazer a prece para nós. Vamos lá. Seja bem-vindo ao Caminhos do Coração. Um momento de reflexão para o nosso dia. Hoje quero te contar uma pequena história. No mesmo banco da praça, todas as tardes, um senhor chegava alguns minutos antes das 4 horas. Sentava-se devagar, ajeitava o chapéu e permanecia ali, observando o movimento. Via crianças correndo, pais brincando, casais caminhando de mãos dadas. À primeira vista, parecia apenas mais um aposentado, aproveitando o fim da tarde. Mas quem conhecia sua história sabia que havia poucos meses ele perdera a companheira de toda uma vida. A casa havia ficado silenciosa. As refeições pareciam longas demais. As noites ainda maiores. A praça tornou-se uma forma de lembrar que a vida continuava acontecendo. Certo dia, uma pequena menina aproximou-se e perguntou: "Posso dar comida aos pombos com o senhor?" Ele sorriu. Conversaram poucos minutos. No dia seguinte, ela voltou. Depois trouxe os pais. Sem perceber, aquele banco deixou de ser um lugar de tristeza. Tornou-se um lugar de encontros. Às vezes, Deus responde à solidão através das pessoas que coloca discretamente em nosso caminho. A doutrina espírita nos ensina que ninguém caminha sozinho. Deus sempre encontra maneiras de aproximar corações para que um possa fortalecer o outro durante as provas da existência. Que possamos refletir sobre isso hoje. O convite da reflexão. O Pai coloca sempre ao nosso caminho que nós necessitamos. Só que assim, o que nós estamos colocando para fora? Aquele senhor sentado ali na praça, a criança se aproximou e trouxe os pais. E nós? Será que nós também temos esse merecimento desse senhor de estar ali rodeado por uma criança e essa criança ficar tão feliz a ponto de trazer os pais ali naquele momento? Por isso que é importante a importância da vida agora. Não amanhã e não no passado. Erramos sim, mas que os nossos erros fiquem no passado e comecemos a movimentação agora. Criando raízes fortes para nos fortalecer e que tenha ali um bom florescimento de flores, como as árvores. Porque nós podemos, somos filhos de um Pai que nos ama. Apesar de tudo, Ele nos ama e nos protege.
E para encerrar, eu gostaria de colocar uma prece com a ajuda do Chico. E depois tem uma mensagem dele também. Vamos lá, prece. Prece a Jesus. Senhor Jesus, que tua luz afaste no meu caminho as trevas que ainda projetam-se de mim mesmo. Que tua inspiração me guie nas decisões que preciso tomar a cada dia. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que tua bondade me ensine a ser melhor. E que teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Mestre amado, tem misericórdia de mim. Não me deixe entregue aos próprios impulsos. Que não me falte alegria e ânimo na tarefa que me confiaste. Não me permitas a queda no comprometimento do serviço mediúnico. Que a cada dia eu me torne mais digno da confiança dos espíritos amigos. Jesus, divino amigo, somos todos espíritos doentes revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, com teu amor, como curaste outrora os cegos e os paralíticos, os leprosos e os que padeciam de perturbações mentais. Cicatriza as feridas de nossos muitos erros e não nos deixes sem o remédio de tua proteção, para que não nos tornemos ainda mais doentes. Senhor, através de nossas mãos, ampara nossos irmãos em humanidade, os tristes e os desconsolados, os que pensam em desistir da vida e aqueles que a cada instante devem sucumbir sob o peso da cruz. Concede-nos a palavra certa que encoraja, o sorriso amigo que fortalece, e que em teu nome possamos doar o pão, o agasalho, o remédio e a esperança. Que, onde estivermos, sejamos um humilde traço da tua presença, junto àqueles que se desesperam. Liberta-nos, Senhor, do jugo da tentação. Não nos consintas cair sob o assédio constante dos pensamentos infelizes, que os espíritos que nos atormentam se compadeçam de nós e nos perdoem o mal que lhes tenhamos feito outrora. Que assim seja. Graças ao bom Deus. Prece a Jesus. Senhor Jesus, que tua luz afaste no meu caminho as trevas. E aí temos essa mensagem dele para nós. A lei do retorno. Você colhe tudo que planta. Não tem como enganar alguém sem ser enganado depois. Não tem como fazer alguém chorar sem chorar depois. Não tem como dar amor sem recebê-lo de volta. Tudo na mesma medida. O universo é simples nos pagamentos. Ele não deixa dívidas para trás. Desde já eu agradeço a presença de todos e da espiritualidade que está aqui conosco e que nos auxiliou. Que com certeza não sei o sentimento dos amigos, mas o meu sentimento é de uma paz enorme em meu coração. De uma sintonia, um ambiente muito gostoso que nós criamos nesta noite, com os pensamentos e os fluidos de todos nós. Está um ambiente assim, confortável e aconchegante. Gratidão a todos e a espiritualidade. Obrigada.